Pessoal, está em evidência o reajuste do piso nacional do magistério, que é o piso salarial da categoria dos professores. Entretanto, a gente tem diversas dúvidas em relação a esse piso e a discussão que estão sendo travadas entre os municípios, pela figura dos prefeitos, os governadores, o MEC e também sobre os anúncios aí do presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos comentar rapidamente sobre isso. Vem com a gente, dê o like, se inscreva no canal e vamos sempre pensando na sociedade, a educação e a complexidade do real. Vem comigo! Bom, antes de mais nada, o anúncio pelo presidente, ele é um anúncio de uma lei do piso, que é a lei de 2008. Então, assim, o anúncio foi de atualização, de reajuste de um piso que já existe. Esse piso ele saltou aí para um percentual de 33,2%, que é em relação a esse reajuste. Então, assim, não é nada que foi dado pelos governantes, nada que foi dado pelo presidente ou nada que foi dado pelos senadores ou pelos governadores. É um reajuste de uma lei que ela já está vigorando. E o Fundeb, o novo Fundeb, também não altera a lei do piso. Então, o valor do piso que era de R$ 2.886, ele vai para R$ 3.845. Pessoal, vamos conferir algumas informações para a gente entender todo o contexto, tá? O que é o piso salarial? O que é um piso salarial? Piso salarial geralmente é um valor mínimo de rendimento ou de salário, que uma categoria profissional ela deve receber. Então é um valor mínimo pelo qual os trabalhadores de certo ramo devem receber por efetuar e por desenvolver esse tipo de trabalho. No caso, como a gente está falando de piso do magistério, então é um vencimento, é um salário, é um pagamento, um provento mínimo pelo qual os professores e professoras devem receber pela jornada de trabalho. Bom, porque estão discutindo essa questão do reajuste, por que o reajuste está tão em evidência? Pessoal, antes de mais nada, o piso nacional, o piso salarial dos professores, ele é uma política pública, é uma norma a fim de equiparar o salário dos professores e professoras ao redor do Brasil com o salário de outras categorias profissionais de mesma escolaridade. Então a gente sabe que durante muito tempo a carreira do magistério ela pagou em média cerca de 69% do que recebe outras profissões. Aí 75%, 77%, 78%, isso varia muito, de acordo também com a média de pagamentos em relação a uma rede específica de ensino. Mas no geral, os professores recebem 78% do que recebem outras profissões. Isso é muito pouco, isso é bem pouco. Inclusive, várias profissões que não têm escolaridade recebem melhor do que a categoria dos profissionais da educação, por vezes com graduação de 4 anos, mais cursos de extensão, mais especialização, mais mestrado, mais doutorado, e mesmo assim recebem pouco. Bom, como que é calculado o valor do reajuste? Ele é calculado a partir do valor aluno-ano do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, que é o Fundeb. E é feita uma comparação entre 2 anos. O valor aluno-ano é um valor mínimo de repasse pela Fundeb em relação ao custo aluno, ao valor por aluno. Como é que está o salário de professores em relação a outros países? Em relação a outros países da OCDE, o Brasil fica aí na posição bem abaixo, bem no finalzinho mesmo. Então ele recebe cerca em torno de $13 mil aí. Esse valor é menor entre os 40 países da OCDE. Bom, o Brasil geralmente ele fica na posição muito ruim, ele está em 40º lugar na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil ele tem uma média de pagar cerca de 13 mil, quase 14 mil, 13 mil e pouco dólares anuais. Por que os estados e municípios eles andam reclamando do reajuste? Porque o reajuste, de certa forma, ele é pago pelas redes e sistemas de ensino municipais e estaduais. E aí eles falam que o reajuste vai onerar demais, porque são bilhões aí que serão gastos com salário de professor. Entretanto, por que tem que ficar na conta do professor as políticas públicas? Por que o professor ele tem que ficar lá não recebendo o que ele tem de direito, que está na lei,
a fim de as contas públicas e o ajuste fiscal e a austeridade nadarem de braçada. É muito ruim jogar tudo na culpa do professor e o professor ser a panaceia que vai resolver os pepinos e os conflitos que tem em relação à ordem econômica vigente. Ah não, temos que ter austeridade fiscal, fechar e controlar as contas públicas. Para isso, congele o salário do professor. Aí o professor tem que pagar a conta. Não está certo. Tem que ter reajuste estipulado por lei. E também, ao mesmo tempo, a fala dos prefeitos e governadores, ela entra em xeque com a suplementação que a União deve dar. Então, assim, é um programa instituído em lei. A União deve suplementar o valor que não foi conseguido pelos municípios ou pelos estados. E também a gente precisa de regulamentação em lei específica lá na Constituição. Futuramente mais vídeos aí sobre os comentários em relação aos investimentos públicos na educação também, as políticas públicas e tudo que envolve a complexidade da educação, da sociedade e do real. Valeu pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no canal Pensando Sociologicamente com o professor Miro Santos. Dê o like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos sempre pensando aí os problemas, dificuldades e conflitos e tudo que ocorre na sociedade maluca e complexa. Vamos sempre pensando a sociedade, a educação e a complexidade do real. Valeu, até mais!